Fundos imobiliários ou ações? Qual classe de ativos tem um melhor desempenho, uma melhor rentabilidade nos últimos 5 anos? Nesse vídeo a gente vai pegar e vai fazer dois simulados. Uma carteira de ações e uma outra carteira de fundos imobiliários. E a gente vai bater os dados e vamos ver qual que pagou mais dividendos nesse período e também qual que se valorizou. O preço das ações, o preço das cotas dos fundos imobiliários, qual que teve um melhor desempenho nesses últimos 5 anos. Então bora lá pro vídeo, vamos ver qual que vai sair vencedor com esse simulado. Bora lá! E bom, para fazer esses simulados, eu coloquei aqui no site do Investidor 10, eu criei uma carteira então com ações e uma outra carteira com fundos imobiliários, como se a gente tivesse comprado esses ativos lá em 2019, um valor mais ou menos ali aproximado de R$1.000. Como são ações, elas variam o preço, a gente não tem como cravar um valor fixo ali, R$1.000 redondo, mas vai ter mais ou menos ali, no caso aqui dessa carteira de ações que a gente está visualizando agora, R$1.004,59. Então esse foi o valor de aporte das ações, os FIs vai ficar bem próximo disso para a gente ter uma ideia. A gente vai comparar, não são 1 centavo, 2 centavos que vão fazer a grande diferença, mas no final a gente compara, vamos ver quem que pagou mais dividendos e também quem que teve a maior rentabilidade nesse período. Então beleza, vamos lá, vamos para a carteira aqui de ações. Veja aqui o gráfico desde lá de 2019, eu simulei como se tivesse comprado lá em abril de 2019, então há 5 anos atrás a gente fez a compra desses ativos e veja aqui toda a variação que nós temos com as ações. Essa é uma característica já bem marcante das ações, diferente dos fundos imobiliários, a gente vai ter essa oscilação. Veja que o gráfico aqui em verde mais escuro é o capital que a gente aplicou, ou seja, esses R$1.000, e esse verde um pouquinho mais claro é o ganho de capital, o quanto que a gente teria tido de lucro durante esse período, a variação, né, do preço das ações subindo ou então baixando, quando esse valor está para baixo aqui está negativo, mas veja só, lá em 2019 até 2020 nós tivemos praticamente uma alta aqui, uma escadinha bem bonita acontecendo aqui, até claro, lá em março de 2020, quando teve aquela queda, tivemos toda aquela crise que aconteceu. Logo depois também essas ações recuperaram e se recuperaram muito bem. Então veja, cresceu até 2020, caiu por causa da crise, depois se recuperou muito bem, muito forte e depois aqui começou a cair e no final das contas nós ficamos aqui com uma rentabilidade, somente o preço das ações, já vou mostrar quais são essas 5 ações que eu selecionei para essa carteira. Hoje a gente teria aqui uma rentabilidade de 6,85%, ou seja, um lucro bem pequeno aqui comparado com o valor que a gente investiu. Um lucro, um ganho de capital de apenas R$68, mas claro, a gente teve também os dividendos que a gente ganhou, a gente recebeu durante esse período. Bom, quais foram as ações desse período? Nós temos aqui a Taesa, a Petrobras, a B3, a própria Bolsa de Valores, o YouTube 4, o Banco Itaú e a Magalu. Veja aqui, por que eu selecionei essas ações? Quais foram os critérios que me levaram a selecionar esses ativos? Por que eu tenho aqui Magalu, sendo que ela caiu 66%? Isso aqui foi o que matou a rentabilidade aqui da nossa carteira. Se não tivesse Magalu, com certeza a gente teria tido um retorno muito superior. Bom, os critérios que eu levei, eu fiz pesquisas então de matérias, de sites especializados em investimento lá da época, lá em 2019, quais que eram as ações que estavam bombando, quais ações que o pessoal estava investindo na época. Sabe aqueles links, aqueles sites que falam as 5 melhores ações para 2019, as 5 ações para abril de 2019, as 10 melhores ações para investir. Bom, de acordo com essas matérias lá em 2019, eu selecionei então essas 5 ações, eram as mais cotadas, eram aquelas que tinham uma maior chance, ou pelo menos se esperava um grande retorno delas de 2019 até agora aqui 2024. Lá atrás, a Magalu, ela estava muito bem cotada. A Magalu não parava de crescer, todo mundo queria investir. Quem não tinha Magalu era louco, e hoje quem tem Magalu é louco porque caiu muito, despencou de valor. Veja só, a ESA, uma excelente empresa de energia elétrica, ótima, um ótimo investimento para fazer, um setor perene, tranquilo para a gente investir. Petrobras estava se recuperando, Petrobras estava voltando a ser uma excelente empresa. Ela estava muito descontada e veja só, entregou uma rentabilidade boa, mesmo caindo agora recentemente, ela entregou 35%, fora os dividendos também que a Petro pagou muito ali depois de 2020, 2021, 2022. A Taesa se valorizou aqui 41%, a Petro 35%, a B3 lá na época de 2019 estava entrando muitos investidores, CPFs novos na bolsa. Então as pessoas, os analistas, estavam olhando para a B3, a própria ação da B3, com uma boa oportunidade, porque aí quanto mais investidores chegando na bolsa, como ela é um monopólio, então ela vai naturalmente ter um lucro maior também sobre as suas operações e com isso ela entregou também uma ótima valorização nesse período, 12,52%. Mas aí veio algumas zebras. O Itaú, por exemplo, é o maior banco que nós temos aqui no Brasil, o maior banco da América Latina, ele caiu aqui 3,60%. Claro que ele pagou bons dividendos nesse período, mas ficou aqui com as suas ações praticamente no 0 a 0. Então, Banco Itaú para mim foi uma surpresa, eu achei que teria
até uma rentabilidade positiva. E a Magalu, toda aquela história, então, acontecendo com a Magalu, depois que teve a taxa Selic indo lá para cima, lá para 13,75%, o varejo como um todo, não é um caso só específico da Magalu, mas o varejo como um todo sofreu muito. A Magalu foi lá para baixo, despencou e muito. Beleza, aqui foram essas 5 ações, os motivos, então, da gente ter investido nela. Eram as ações mais faladas, mais investidas lá daquela época, lá em 2019. E vamos para a parte dos proventos. Vamos ver quanto que isso teria gerado, quanto que as ações pagaram de dividendos para nós nesse período. Então, vamos colocar aqui anual, desde 2019, a gente teve uma escadinha bem boa aqui acontecendo de 2019 a 2022. Depois, 2023 baixou, 2024 ainda não está completo, um gráfico um pouquinho para baixo. Mas, veja só, nós temos um total de R$ 464,57. Esses foram os valores que a gente recebeu aqui da carteira de ações. R$ 70 de lucro aqui de valorização, o preço das ações subindo, mais R$ 460 de proventos. Lá no final, eu vou colocar uma planilha lado a lado ali, as ações e os fundos imobiliários, para a gente ver certinho qual classe de ativos que ganhou, qual carteira que saiu vitoriosa. Então, fica tranquilo, no final eu vou colocar os valores bem certinhos. E bom, vamos para a carteira de fundos imobiliários. Nós temos aqui também um valor aplicado de R$ 1.002. A carteira de ações tinha R$ 1.004, então praticamente o mesmo valor, como eu te falei. É difícil fixar um valor ali redondo de R$ 1.000. Veja só, esses FIs da carteira acabaram tendo um prejuízo e estão aqui com uma variação negativa de menos 1,18. Então praticamente ficou no 0 a 0, mas hoje a gente estaria perdendo aqui R$ 11,80. Isso daria um saldo bruto de R$ 990. Claro que teve também todos os dividendos que foram pagos, não está sendo contabilizado aqui os dividendos, somente a variação. O preço das cotas desses FIs ao longo desses anos também caiu bastante. Vamos ver um pouquinho a oscilação que teve lá de 2019 até agora. Lá em 2019, os fundos imobiliários eles estavam ganhando muita força. A Selic ela estava indo lá para 2%. Inclusive, ela chegou em 2% e aí com isso os FIs de tijolos estavam bombando. Bastava a gente investir em qualquer FI que praticamente a gente estava ganhando mais 3, mais 5, mais 10%. Cresceu muito lá em 2019. Veja só essa escadinha aqui, principalmente no final, ali em dezembro de 2019. Olha só, a gente estava tendo aqui um ganho de capital aqui de R$ 276. E depois disso, claro, diminuiu um pouco ali no início do ano, veio a crise, também despencou, os FIs foram lá para baixo. Depois eles se recuperaram, mas logo em seguida aqui tivemos algumas notícias de taxação de dividendos nos FIs. Isso balançou o mercado, jogou os FIs lá para baixo. Ao mesmo tempo, também a Selic subiu e muito. Aí se inverteu um pouco o papel. Os FIs de tijolos, eles caíram bastante de preço, foram lá para baixo, ficaram muito descontados. Os FIs de shopping também, de prédios comerciais, foram muito prejudicados devido aos lockdowns que tivemos lá, em decorrência ainda de toda a crise que aconteceu. Então, o setor imobiliário ele foi bem prejudicado, teve essas notícias de taxação e depois, somente depois aqui pro final, que a Selic agora começando a baixar, os FIs de tijolos começando a subir de novo. Durante esse período nós tivemos FIs de papel que estavam pagando muito, mas que também tivemos alguns casos com problema. Então, o setor, a classe de fundos imobiliários, ela balançou bastante nesses últimos anos, que trouxe um retorno aqui para nossa carteira, então negativo de menos 1,18%. Quais foram esses FIs que a gente investiu? Quais eram os FIs que estavam sendo mais comentados, mais investidos lá na época, em 2019? Bom, lá atrás, então, como eu te falei, os FIs de tijolos, eles estavam bombando, eles estavam mais em alta. Nós temos aqui, por exemplo, vou ordenar aqui pela rentabilidade, o HGRU, então, um fundo de renda urbana, recebeu aqui 15% de valorização, esse foi muito bem. XPML, 10,11%, um fundo de shopping centers, excelente FI, com 18 shoppings. O KNRI, um fundo bem tradicional, com galpões logísticos e prédios comerciais, entregou 8% de rentabilidade. O HGLG tem mais de 20 galpões dentro do portfólio dele, mais 5%. E aí, os FIs de papel, se a gente tivesse investido lá atrás, então o MXRF acabou ficando aqui mais ou menos, aqui, menos 4%, menos 5%, mas o IRDM11, lá na época, lá em 2019, eu lembro bastante, o IRDM11 tinha muita gente que adorava o fundo imobiliário, era o melhor fundo que existia na bolsa, tinha muito fã mesmo ali com esse fundo imobiliário, muitas pessoas defendiam ele e não largavam ele e investiam a fundo aqui no IRDM11. Mas aconteceu também um problema com ele. Ele tinha dentro do portfólio dele participações no HCTR11, no DEVA11, no TORD, que eram outros FIs de papel que tiveram calotes, que tiveram inadimplências, que caíram mais de 40%, mais de 50%. Então, dentro do portfólio do IRDM11, ele tinha participação nesses outros FIs, que acabou tendo esse prejuízo e por isso o IRDM já caiu aqui 30% nesse período. Além disso, agora com a Selic baixando, como ele é um FI de papel, naturalmente aqui os FIs de papel, o
MXRF e o IRDM, eles vão baixar agora, né, de 2024, agora em diante, eles vão continuar com uma queda nas suas cotações. Então, beleza, nós tivemos isso, aconteceu tudo isso, né? A gente tem que levar em consideração tudo o histórico que aconteceu com o setor imobiliário, com os fundos imobiliários e também lá com as ações. Foram anos atípicos, de muita crise, muita loucura, mas nós tivemos aqui, então, menos 1,18% para a carteira de fundos imobiliários. Mas vamos lá, os proventos, os dividendos que a gente teve com os FIs. Os dividendos aqui, diferente das ações, eles têm uma previsibilidade um pouco maior. Então, desde lá de 2019 até 2024, a gente tem a escadinha acontecendo. Veja que 2019, 20, 21, 22, 23, 24 provavelmente vai manter ou vai pagar um pouquinho mais. Então, o total de dividendos foi de R$ 426,42. A ideia dos fundos imobiliários é ter essa previsibilidade. Lá, eles não oscilam muito. A gente viu realmente que as cotas deles não foram muito para cima nem muito para baixo. Ficaram ali meio que no 0 a 0, mas os dividendos são recorrentes e eles vêm crescendo ao longo do tempo. Olha só, o gráfico dele nos últimos anos tá aqui, ó. Não foi muito para cima nem muito para baixo. Agora, eu vou lá para a carteira de ações. Aqui a gente vê que há uma outra dinâmica. Se a gente puxar aqui, por exemplo, os últimos 5 anos, todo o crescimento que teve aqui chegou num pico onde a gente tava ganhando R$ 882. A gente tava com uma valorização na carteira de 88%. A carteira de ações é isso, ela sobe muito, a gente pode multiplicar o nosso capital, pode dobrar o capital, mas também as ações podem cair bastante. Então a gente tem que entender que as ações, elas funcionam para multiplicar o nosso patrimônio. Os fundos imobiliários, eles não vão oscilar muito, não vão multiplicar o nosso patrimônio, mas vão gerar renda passiva. Tem aqueles dividendos recorrentes, todos os meses ali bonitinho, aqueles dividendos caindo na conta. E beleza, um bônus aqui então pra gente comparar, eu botei uma terceira simulação como se a gente tivesse colocado então esses R$1.000 na taxa Selic. Simplesmente colocando na taxa Selic quanto que isso teria gerado para nós de rentabilidade. R$1.000, R$1.003 aqui no Tesouro Selic teria gerado aqui nesses últimos 5 anos uma valorização mais de 46%, a gente teria aqui um saldo bruto de 1.469. É claro que aqui não tem os dividendos, a gente vai colocar ali na planilha lado a lado agora para ver quem que saiu realmente vencedor, mas veja, teve uma excelente valorização, mas saiba que lá atrás estava pagando pouco porque a Selic estava lá embaixo, estava em 2%, foi subindo, foi parar lá em 13,75% e agora é natural que essa curva aqui também ela venha a baixar. Então beleza, nós temos aqui a carteira de ações, a carteira de fundos imobiliários e agora também a taxa Selic. Simplesmente se a gente tivesse colocado na renda fixa, quanto que isso teria gerado. E bom, esse é o resumo, então nós temos aqui a primeira parte as ações, a segunda os fundos imobiliários e aqui embaixo a Selic. Eu fiz alguns cálculos para a gente ter a certeza aqui contando também os dividendos para ver quem que saiu vencedor. E bom, já vou te falar que as ações tiveram uma rentabilidade, uma valorização somando os dividendos maior do que os fundos imobiliários. Então, olhando apenas para a valorização, essas ações, essas carteiras que a gente simulou, a gente teria as ações com rendimento melhor. Inclusive, as ações pagaram mais dividendos. A parte forte dos FIs são o pagamento de dividendos, mas as ações também pagaram bons dividendos. Aqui, muito devido a Petro estar na carteira, ela pagou muitos dividendos ali nesses últimos anos. Então, veja, ela pagou aqui R$464 de dividendos, sendo que os FIs pagaram R$426. E bom, somando os dividendos, somando a rentabilidade total da carteira, a gente teria nas ações cerca de 53% de rentabilidade. O nosso patrimônio então cresceu esses R$538, a gente investiu 1.000, tirou 538. Agora, os fundos imobiliários, a gente teria então uma variação negativa na cota deles, mas com os dividendos, uma variação positiva aqui de 41,37%. A gente investiu aqueles R$1.000, tiraria 416, aqui por volta de 416, R$414 de valor. Então, claro, se a gente for vender esses ativos. E a Selic, a renda fixa, aqui já descontando o imposto de renda, ficaria aqui com uma rentabilidade de 39,40%. Então, olhando dessa maneira apenas para os números, a gente vê que as ações saíram vitoriosas, mas veja, cada uma dessas classes tem um objetivo diferente. As ações, como eu falei, elas podem multiplicar o patrimônio. Os fundos imobiliários, eles têm esse pagamento recorrente, renda passiva entrando na nossa carteira. A Selic, a renda fixa, ela traz segurança, a gente não tem oscilação, é aquele crescimento constante dos nossos investimentos. Então, nunca invista apenas nas ações, apenas nos fundos imobiliários ou apenas em renda fixa. A ideia é te mostrar que sim, as ações foram superiores nesse exemplo, nesse simulado, mas o que vai de fato mudar a sua vida, mudar a sua carteira de investimentos é você ter uma carteira diversificada. Você ter ali, por exemplo, vamos colocar 30% para renda fixa, 35% para fundos imobiliários e 35% para ações. Essas porcentagens você precisa definir, definindo elas, você fica mantendo elas ao longo do tempo. Você tem
uma carteira diversificada, porque aí você vai ter o ponto forte de cada uma dessas classes. Você vai ter na porcentagem das ações aquela multiplicação do capital. Na parte dos FIs, você tem a constância dos dividendos e a renda fixa, a segurança. Assim a gente mescla, a gente monta uma carteira diversificada, segura, tranquila pra gente investir pro longo prazo. Então não pense, não vá atrás de quais são as ações vencedoras. As ações são muito melhores que os FIs são melhores que renda fixa é melhor do que tudo. Não, tenha uma carteira diversificada, monta uma carteira tranquila, pensa no longo prazo, diversifica. Esse é o grande segredo para todo investidor. Diversificar com todos os setores, com todas as classes de ativos, e a gente vai rebalanceando ela, fazendo aportes mensais. Todos os meses a ideia é entrar, olhar o que está caindo, a gente faz o nosso aporte, a gente faz esse rebalanceamento da carteira, sempre para deixar aquelas porcentagens ideais que a gente definiu para nossa carteira. Eu espero ter te ajudado. A ideia é não trazer aqui uma classe vencedora, as ações são melhores do que tudo, os fundos imobiliários são melhores do que renda fixa e ações. Não, a ideia é te trazer aqui dados, um simulado para te mostrar a importância da diversificação, para você montar a sua carteira de investimentos, sempre buscando o lado positivo de cada uma dessas classes de ativos. E se você gostou desse vídeo, deixa um comentário aqui embaixo mostrando as porcentagens que você tem para sua carteira, como que você definiu, como que está a sua diversificação. Me deixa aqui embaixo, vamos trocar uma ideia e muito obrigado. Por esse vídeo era isso, espero que você tenha gostado. Me chama Tomás Xavier, estou postando vídeos novos aqui toda semana. Então vou te pedir duas coisas: se inscreve aqui embaixo, também deixa seu like, que aí você me ajuda a crescer no YouTube. Vou ficar muito feliz com isso, vou trazer cada vez mais conteúdos pra nós. Então, muito obrigado, e vou deixar outros dois vídeos, um mostrando como eu montaria uma carteira de investimentos com 10 mil reais. Ali eu te mostro toda a dinâmica de como que a gente diversifica com ações, fundos imobiliários, renda fixa e também investimento no exterior. E um segundo vídeo mostrando uma carteira na prática que eu tô montando pra minha filha. Ela tem 4 meses, a gente tá fazendo aportes de 300 reais todos os meses, é uma série aqui do canal. Então dá uma olhadinha nesses vídeos. Muito obrigado, te vejo na próxima semana e falou!